Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos dar as nossas opiniões impopulares do K-pop. Sim, é um vídeo super famoso, com certeza se você é K-pop, você já viu milhares desses por aí. Eu espero que você goste, a gente vai tentar treinar, né, um novo formato pro canal. Gente, só um recado, essas são as nossas opiniões. Exato, você tem todo o direito de discordar delas. Mas, por favor, seja legal nos comentários, não brigue com o amiguinho, não brigue com a gente, são nossas opiniões. Respeito, por favor. E é isso aí. Acho os projetos solo do Jackson Wang medianos perto do que ele mostra dentro do GOT7. É uma realidade da vida, gente. Até quem não ama K-pop, ama o Jackson. Ele é uma das pessoas mais queridas e amadas do mundo. Carismático, maravilhoso, esforçadíssimo e alguém que exala talento até o dedo do pé. A figura mais popular do GOT7 e com toda certeza uma das mais populares do K-pop. Ainda não conheci alguém que tenha me dito achar ele feio, sem talento ou que não amasse ele. Mas infelizmente, perto do que ele apresenta dentro do GOT7 e o quanto a voz dele se destaca e brilha em todas as músicas do grupo, os solos dele ainda não me convenceram. E são bem medianos, na minha opinião. Não estou dizendo que as músicas dele são ruins, mas pelo calibre dele como rapper e a sua versatilidade como entertainer, seus projetos solos ainda estão muito aquém do que eu esperaria. Comparar as gerações de K-pop pela qualidade é insuportável. As pessoas vivem falando que a geração antiga era melhor do que a geração nova do K-pop. Mas, na minha opinião, essas pessoas só falam isso pela nostalgia e não por realmente ter sido melhor. Elas se esquecem que todas as gerações tiveram e têm artistas igualmente incríveis e acabam sendo desrespeitosos com os artistas atuais que trabalham tão duro quanto os das antigas gerações. Day6 tem uma das melhores vocal lines do K-pop. Acho que por Day6 ser uma banda de rock e não um grupo de K-pop, eles ganham menos espaço dentro do cenário do K-pop em vista de outros grupos. Eu nem acho que as pessoas discordem que eles são talentosíssimos, mas fico pistola que não se fala bastante o quanto essa vocal line do Day6 é impecável e a única do K-pop que bate de frente com a da do EXO, na minha opinião. Principalmente no quesito estabilidade. Já conseguiram achar alguma live do Day6 onde eles estão desafinados? Pois é, porque não existe, né? Deem mais amor pra Day6. Eles esqueceram que Shut Up and Dance era pra ser uma homenagem ao Michael Jackson. Não tô dizendo que a música não é boa, ela é sim muito boa, mas na minha opinião eles se esqueceram que deveria ser uma homenagem ao rei do pop, pois não há referências a ele nem na letra, nem no clipe e nem acho que seja uma música que lembre o estilo que ele cantava. Uma pessoa que assiste sem saber que era uma homenagem provavelmente não a identifica como tal. Runaway é a melhor música do Pentagon. Apesar de eu amar Shine e achar essa era icônica e super entender por que Pentagon ficou famoso com essa música. Mas Runaway não só é o melhor comeback do Pentagon, como é das melhores músicas de K-pop ever. E eu fico super triste dela nunca ter sido o hit que ela merecia ser. Deem mais amor pra Runaway, porque essa música é simplesmente K-pop perfection. Blackpink não deveria fazer uma turnê mundial ainda. Não me levem a mal, Blackpink é um dos meus grupos favoritos e mal posso esperar para vê-las em turnê mundial. Mas exatamente por ser muito fã, que acho que fazer isso agora é colocar o carro na frente dos bois. Porque elas não têm nem full álbum ainda, então uma apresentação com elas duraria no máximo, estourando 50 minutos, se elas ainda enrolassem. E o que elas fariam nas próximas aproximadamente 1h30 de show? Apresentariam a música solo da Jennie? Ok, e depois? Covers de outras músicas? Não sei, mas queria ver elas cantando as próprias músicas nesses shows e não covers, por isso não me parece a hora certa. Você não achar todos os membros de um grupo bonitos não te fazem menos fã. É incansável o número de posts que eu vejo criticando pessoas que não acham todos os membros de um grupo lindos igualmente. Gente, parem com isso, a não ser que a pessoa se diga fã. Mas ativamente joga hate em algum dos membros, não apoia igualmente a todos e não reconhece os esforços daquele grupo como um time, não tem problema algum ela achar um membro ou até mais de um não atraente fisicamente. Isso não faz de ninguém menos fã. Cara, eu amo as músicas do Ed Sheeran e nem por isso tô me rasgando pra casar com ele amanhã. Deixa eu contar uma novidade pra vocês. Você pode amar, respeitar e genuinamente amar um artista e seu trabalho sem achar aquela pessoa o ápice da beleza. Por favor, ninguém é obrigado a achar ninguém bonito, porque isso não determina o quão fã você é. Quantas pessoas bonitas e babacas
babacas vocês não conhecem? Achar alguém belo te torna fã de quem não merece? Por que achar alguém feio te torna menos fã de quem de fato merece? As coreografias de girl group, na maioria das vezes, não exploram a capacidade de dança das meninas. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito, muito triste. Veja bem, todos os grupos femininos têm uma capacidade enorme na dança, mas por algum motivo que não sabemos qual, essa capacidade não é colocada em suas coreografias. Coreógrafos de girl groups, elas podem fazer mais do que isso. A Yeri é a mais versátil do Red Velvet. Sim, a Maknae Yeri, na minha humilde opinião, é a mais versátil dentro do Red Velvet. Ainda assim, ela é a que tem a menor fanbase dentro das meninas do grupo. E apesar dela nem ser a minha bias, vocês têm que concordar que não só dentro do Red Velvet, mas no K-pop como um todo, dá pra contar nos dedos artistas que são rappers, bons vocalistas, bons dançarinos e que ainda apresentam versatilidade em sua imagem. Ela já foi loura, morena, ruiva, teve seu cabelo longo, curto, franja e ainda assim ficou linda de todas as formas. Ela sempre está diferente em todas as eras e sempre traz versatilidade para todas as músicas e isso faz dela uma artista completa, na minha opinião. Portanto, deem mais amor para minha filha. Obrigada. Eu não me importo quando as pessoas discutem a sexualidade dos idols. Isso parece ser uma coisa que incomoda muita gente, mas eu pessoalmente não vejo problema. Até porque, pra mim, não importa a sexualidade do idol. Isso não mudaria em nada o meu amor por ele ou ela. Nós não sabemos de fato quais idols são gays, lésbicas, bis ou héteros e provavelmente vamos demorar pra saber ou nem saberemos. Então tá tudo bem você criar suas teorias, mas é claro, com muito, muito respeito. Se você usa a sexualidade pra atacar ou tentar diminuir um idol ou qualquer pessoa, aí nós temos um problema, porque você estará desrespeitando não só o idol, mas toda uma classe. Shippar dentro do K-pop tem se tornado algo problemático. Shippar é algo normal dentro do K-pop. Diria até ser um rito de passagem. Se você não é shippadeiro nato, com certeza já shippou ao menos uma vez. E tudo bem, isso é normal. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que tem o costume de shippar nenhum famoso. Eu prefiro deixar a vida me surpreender e esperar pra ver quem meu próprio idol vai começar a namorar e torcer pela felicidade dele ou dela a partir daí. Mas a cultura de shippar tem transformado uma coisa que deveria ser leve pra algo pesado. Briga entre fãs de ships diferentes são das coisas mais recorrentes que eu vejo. E sinto muito, você nem sabe quem aquele idol namora e você quer brigar com quem discorda de você em algo hipotético, pra não dizer inexistente. Parece algo sem sentido pra mim. E muitas vezes, apesar de ninguém dizer isso explicitamente, me parece que se você não shippa ninguém dentro dos grupos que você estaneia, isso te faz menos fã do que pessoas que shippam. Gente, principalmente esse ano, onde tiveram dois debuts muito, muito próximos um do outro, que foi o do ITZY e do TXT, eu lia em todo lugar: quem vocês vão shippar dentro do grupo? Sem nem ao menos os grupos terem debutado. A gente não conhecia nem o conceito do grupo. Mal estávamos aprendendo o nome dos membros e já havia gente que dizia que teria que haver chips ali. Eu não tenho nem palavras pro quanto isso não faz sentido ao meu ver. De verdade, shippa só quem quiser. Se a pessoa discorda de você, shippa hétero, gay, entre grupos diferentes ou simplesmente não shippa, só deixem as pessoas em paz. Deixar de estanear ou não estanear um grupo por causa do seu fandom é estupidez. Eu já vi muitas pessoas falando que pararam de estanear determinados grupos porque o fandom estava péssimo. Primeiro que é impossível todo um fandom ser péssimo, é apenas uma parcela dele, então procure outras pessoas que combinem mais com você dentro do fandom. E segundo, eu acho que você, infelizmente, tem que aprender a lidar com isso, porque você vai encontrar pessoas tóxicas em qualquer lugar do mundo. Não deixe de apoiar um grupo ou seus integrantes por conta das pessoas que o apoiam. As melhores eras do BTS são as antigas. Calma, calma, calma. BTS é meu grupo preferido e eu amo eles demais. Eu acho que eles só melhoram quando o assunto é produzir suas próprias músicas e claramente a maturidade do grupo se mostra maior a cada era e também o quão mais seguros de si e confiantes eles estão. Mas mesmo amando toda a era Love Yourself, não só pelas músicas e coreografias excelentes, mas por tudo que BTS alcançou no cenário musical e filantrópico, nada me tira a certeza que as melhores eras do BTS são as antigas, pelo menos no quesito sonoridade. Músicas como Boy in Love, War of Hormone, We Are Bulletproof Part 2 e Danger são icônicas. Até mesmo eras não tão antigas assim como Dope, Run e I Need You só podem ser sintetizadas nesse termo que eu criei, que é K-pop and Hip Hop Perfection. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordaram ou não concordaram, comenta com a gente. Conta suas opiniões pra gente aqui nos comentários. E é isso, a gente fica esperando o comentário de vocês e o contato nas redes sociais, né? Um beijo. Annyeong!